Olá, eu sou a professora Cíntia, do Departamento de Medicina Legal da Faculdade de Medicina, e hoje estou aqui para dar aula dentro da disciplina de Genética e Bioestatística. A aula de hoje é sobre a técnica de PCR. Tradução literal de PCR é a reação em cadeia da polimerase. E a técnica se baseia na amplificação in vitro de uma sequência única de DNA milhões de vezes. Esse DNA pode ser amplificado a partir de qualquer material biológico, como sangue, ossos, dentes e também de qualquer espécie. As aplicações da técnica de PCR são diversas nas mais diferentes áreas. Alguns exemplos podem ser nos diagnósticos de doenças infecciosas e genéticas, na determinação da variabilidade genética, na sexagem de embriões, nos estudos de expressão gênica, nas investigações forense, determinações de linhagens animais, identificações de patógenos e até mesmo em testes de paternidade. A técnica de PCR foi descrita pelo pesquisador Kary Mullis em 1983, que ganhou o Prêmio Nobel por essa descoberta 10 anos depois. Como eu falei, a técnica se baseia na amplificação de uma sequência específica do nosso genoma milhões de vezes. Para que essa técnica funcione, é necessário que a gente prepare a reação da PCR em um tubo apropriado. Nesse tubo, a gente deve colocar substâncias básicas como o próprio DNA a ser amplificado, os primers, nucleotídeos, que são denominados de DNTPs, que nada mais são do que as bases nitrogenadas, ACTG, e a taq-DNA polimerase, que é uma enzima que auxilia na extensão da cadeia complementar. Só para relembrar, os primers são sequências de DNA que nós mandamos sintetizar, mas que são adjacentes àquela sequência que será amplificada. Os passos da PCR são 3 e dependem de um gradiente de temperatura. Então, o primeiro passo da PCR consta da desnaturação da dupla fita do DNA. Isso é realizado pelo aumento da temperatura até 95 graus. Depois de 95 graus, o passo seguinte é o anelamento dos primers, que pode ocorrer em temperaturas que variam de 57 a 63 graus. O próximo passo da PCR é a extensão, que ocorre a 72 graus, que é a temperatura ótima de funcionamento da taq polimerase. Nesse passo, a taq polimerase auxilia na introdução dos nucleotídeos que vão complementar a cadeia que está sendo sintetizada. Portanto, cada ciclo de uma PCR engloba esses 3 passos com as 3 mudanças de temperatura. Uma PCR normal tem por volta de 36 ciclos. E a cada ciclo a gente tem a multiplicação ou amplificação exponencial da quantidade de moléculas de DNA. Portanto, se num primeiro ciclo iniciarmos a PCR com uma única molécula, ao final desse primeiro ciclo nós teremos 2 moléculas de DNA, ao final do segundo ciclo teremos 4 moléculas, ao final do terceiro ciclo 8 moléculas e assim exponencialmente. Portanto, ao final de mais ou menos 36 ciclos, o que temos são bilhões de cópias de DNA que podem ser analisadas agora no laboratório. Os produtos de PCR são visualizados no laboratório por meio da utilização de géis de eletroforese. A eletroforese é um método de separação dos fragmentos que visa a mobilidade desses fragmentos ao longo de um gel de acordo com a aplicação de uma corrente elétrica. O DNA, por ter carga negativa, migra ao longo do gel para o eletrodo positivo da eletroforese. E os fragmentos são separados de acordo com o tamanho. Portanto, aqueles fragmentos que são menores e mais leves correm na frente e os mais pesados e maiores correm atrás. Os géis de eletroforese podem ser de 2 tipos: agarose, que é um polissacarídeo natural, ou poliacrilamida, que é uma matriz sintética. A visualização do produto de PCR nesses 2 tipos de géis difere quanto à coloração que se dá a esse material. A visualização na poliacrilamida se faz por meio da coloração com nitrato de prata, enquanto que a agarose nós observamos o resultado pela incorporação de um corante denominado brometo de etídio, que é intercalado na molécula de DNA, e a visualização é realizada através de uma luz ultravioleta. Depois dessa explicação teórica de como funciona a técnica da PCR, eu vou mostrar para vocês um funcionamento então
da máquina, do termociclador no laboratório e da montagem de um gel de agarose. Aqui no laboratório nós temos o termociclador ou a máquina de PCR, onde as amostras vão ser propriamente processadas. Essa máquina comporta as amostras que são processadas em tubos individuais ou em placas de 96 pocinhos, que nada mais são do que um conjunto de 96 tubinhos. Então esse material é colocado dentro da máquina do termociclador, que tem como função principal elevar e diminuir a temperatura para que possa ocorrer aqueles ciclos e aqueles passos dentro de cada ciclo da PCR, como podemos observar aqui no visor da máquina. No visor do termociclador é possível observar as 3 temperaturas que compõem aquele ciclo de PCR. 95 graus quando ocorre a desnaturação, 60 graus quando ocorre o anelamento dos primers e 72 graus quando ocorre a extensão e a síntese da cadeia complementar. Então, cada uma dessas temperaturas é programada para que a máquina faça apenas essa alteração de temperatura em cada ciclo. Agora aqui no laboratório eu vou demonstrar para vocês como é que a gente monta o gel de agarose para que as amostras retiradas da PCR sofram a eletroforese. Aqui a gente tem a agarose misturada com um tampão que foi aquecido e é derramado sobre essa base. E que após uns 15, 20 minutos de polimerização, ele está pronto para que seja carregado com as amostras. Esse gel de agarose já está pronto, está aqui sobre um suporte e um tampão específico, e aqui nós vamos carregar cada uma das amostras individualmente nos seus respectivos pocinhos. Ao final do carregamento, essa base então é acoplada à fonte, onde iremos aplicar a corrente elétrica, fazendo com que o DNA então corra do polo negativo para o polo positivo. Bom, espero que vocês tenham aproveitado e gostado desse tema da aula de hoje. Qualquer dúvida, perguntem aos tutores. Tchau!